Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez nessa casa abençoada de Jesus, né, com tantos amigos queridos aqui, tantas vibrações boas, tanta alegria nesse ambiente. Então vamos aproveitar bastante essa manhã, porque o nosso Evangelho, esse livro iluminado, que nós temos a possibilidade de acessar a qualquer momento, de inúmeras formas, né? Hoje em dia nós temos por e-book, por PDF, ou pelo próprio papel, enfim, tem tantas formas que nós podemos ter acesso a esse Evangelho, não deixar passar essa oportunidade de ter esses ensinamentos sempre muito à mão. E nesse papelzinho que nós recebemos aí, nesse texto de Bezerra de Menezes, ele já nos fala assim, tudo, né, que a gente vai conversar hoje aqui no nosso estudo. Porque o estudo da eficácia da prece, que é o capítulo 27, Pedi e Obtereis do Evangelho, a gente vai tratar do item 5 a 8, o trecho que copia do Evangelho, né, que o Kardec traz, é bem pequeno. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Tudo que a gente pedir, nós iremos conseguir. Bom, aí vamos analisar. Eu faço tantos pedidos, eu peço tantas coisas, eu tenho tantas necessidades. E por que nem sempre as coisas acontecem, né? Muitas vezes nós recorremos até a casa espírita exatamente por isso, pela nossa não compreensão das coisas que vêm nos acontecendo. Então vamos lá, primeira coisa, o que é a prece? Porque a gente precisa fazer uma análise para entender por que as coisas não estão acontecendo. Se Jesus falou, né, se está lá nas Escrituras, se está lá no Evangelho, nós sabemos que Jesus em momento algum colocou alguma coisa que não fosse verdade e que não estivesse ao nosso alcance, mais do que verdade, que não estivesse ao nosso alcance. Tudo, absolutamente tudo que estava ao nosso alcance, ele falou. Então tem alguma coisa errada. E provavelmente essa coisa errada é ou a minha forma de interpretar, né, ou eu não entendi, ou eu não estou sabendo fazer a coisa da forma correta, né? Então, o que é a prece? Será que eu já parei para pensar o que é prece? E prece é o nosso maior, melhor e mais eficiente recurso que nós temos para falar com Deus. Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso. Como é uma coisa que todo mundo faz, a gente acha que deve ter alguma coisa além, né? Então a gente não acredita nesse recurso que está à nossa disposição. E Jesus sabia disso. Por isso que ele foi lá e nos ensinou. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, né? E ele ensinou. E ele trouxe uma oração belíssima, né, que é o Pai Nosso, que todos nós usamos. Mas mais do que a oração em si, ele nos ensinou, a intenção dele era nos ensinar como orar. E a primeira coisa que é surpreendente é porque o Pai Nosso é extremamente simples. E aí está todo o cerne da questão, a simplicidade. E nós não confiamos nessa simplicidade. Nós achamos que o difícil é que é eficaz. Quando, na verdade, o que a gente precisa é ter só uma conversa com Deus. Mas nós só conversamos com naturalidade, com simplicidade, com quem nós somos íntimos. Então, como nós não temos intimidade, nós não exercitamos essa intimidade com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré, com os nossos espíritos protetores, com os nossos mentores, que são os nossos mais próximos amigos espirituais, nós temos dificuldade. Então a gente faz uma elaboração muito grande. Achamos que o difícil
né, o que é empolado, o que tem palavras mais elaboradas, é o que vai fazer, o que vai causar resultado. Mas caímos no resultado negativo. A gente pede para alguém orar para a gente. A gente está com um problema, está com muita aflição, chega e pede assim: olha só, eu não estou conseguindo orar. Eu estou com um problema tão difícil, será que você pode orar para mim? E a gente dá aquela terceirizada, né? A gente passa adiante aquela nossa situação, porque eu não sei, não está dando certo, então eu vou pedir para o outro. Então isso não é oração intercessória? Oração intercessória é ruim? Não, a gente vai falar dela. Só que quem é que está precisando da situação, da solução? Não somos nós? Né? Não sou eu que estou lá com problema, não sou eu que estou com aflição. Quem além de mim vai saber melhor do que eu o que eu realmente estou precisando? Aonde a minha aflição está tocando? Aonde a minha dor está me consumindo? Então, quando a gente passa essa tarefa para o outro, a gente não só se ilude em que a gente está resolvendo um problema, como a gente imputa ao outro um conhecimento sobre a nossa dor, do qual nem nós mesmos temos. Então, pedir para o outro orar por nós é uma situação muito delicada. Nós podemos pedir sim, como um reforço, como uma forma de auxílio, porque sabemos do amor que o nosso amigo tem por nós. Então, ok, tudo bem. Agora, jamais nós podemos nos eximir da nossa responsabilidade de ir em busca da nossa evolução e do nosso encontro com o Pai. Porque nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Vocês querem ver? Por exemplo, uma coisa muito simples do nosso dia a dia. Eu estou lá muito triste, angustiada, um problema enorme, gigantesco, aí eu chego, né, para ela e falo assim: olha, eu tenho um dinheiro enorme para receber, eu ganhei na Mega Sena, mas eu estou com um problema horrível, será que você pode ir lá receber para mim? A gente faz isso? Hipótese alguma. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não pede para os outros buscarem aquilo que a gente tem de valor material aqui? Porque o que nós conhecemos e entendemos bem é sobre esse mundo aqui. Então eu sei quanto custa ganhar o dinheiro, eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, eu sei o valor, ou eu penso que sei o que eu vou fazer, eu sei o valor que eu posso dar àquilo, o quanto aquilo pode ser um multiplicador para ajudar, então eu sei. Então, por eu saber, eu posso estar na pior situação, mas eu não vou delegar esse pedido a outra pessoa. Eu vou lá, eu vou administrar, eu vou cuidar. Então, o que ocorre aí? Voltando para a prece. Será que eu realmente acredito, quando eu peço a Deus, que Ele está me ouvindo? Porque fica uma dúvida, né? Se eu estou pedindo para outra pessoa, então é porque eu não acredito na minha capacidade de falar diretamente com Deus. Então eu peço para alguém pedir por mim. Eu peço para alguma pessoa que eu julgo que tenha mais conhecimento espírita, por exemplo, aqui no nosso caso, às vezes um evangelizador, alguém que eu tenho um conhecimento, que eu considero que tem um conhecimento maior, um dirigente de casa espírita, vou lá e peço, né, para fazer essa prece para mim. Porque eu, um mortal pecador, como que eu vou conseguir obter essa graça? Então, eu faço dessa maneira. Como é que eu vou entender, né, o valor dessa intimidade que eu posso ter com Deus? Enquanto eu não compreender o valor dessa intimidade com Deus, eu não vou conseguir acessar, como o Bezerra de Menezes falou no início da prece, ali do papelzinho. Porque nós pedimos, mas nós não sabemos como pedimos. Nós não entendemos esse valor que a prece tem para cada um de nós. Nós damos valor para a nossa necessidade e não
não sabemos valorar exatamente o que a prece é capaz de fazer por nós. Essa intimidade com Jesus, com os nossos espíritos amigos. Teve uma vez que eu estava fazendo eu fui atendida por Dr. Herman, né, tão querido por todos nós aqui, e eu apareci lá para aquele atendimento com uma lista. Foi muito interessante, escrito vários pedidinhos. E aí ele chegou para mim e falou assim: o que é isso na sua mão? Eu falei assim: é a minha lista de pedidos. Aí ele foi, muito engraçado, pediu para acender a luz, né, porque ele atende sempre num ambiente mais escurinho e tal. Pediu para acender a luz. Falei: vamos ler isso aqui tudo em voz alta. E eu fiquei morta de vergonha. E ele leu. E aí ele virou para mim e falou assim: você pretende resolver tudo isso hoje? Aí sabe o que eu respondi? Sim. Respondi que sim. Ele falou: então tá, minha filha, vamos uma coisa de cada vez. E vocês sabem que ele respondeu, eu não resolvi tudo, mas ele respondeu cada uma das coisas. Então a gente tem uma certa vergonha mesmo. E um tempo depois ele falou assim: vocês estão aprendendo a conversar conosco. Então vejam como é uma questão de valorar a intimidade que a gente passa a ter com o Espírito, né? Com os nossos mentores, com Jesus. Por que eu não posso fazer da mesma maneira com Jesus? Mas nós somos o quê? Orgulhosos. Porque o nome disso é orgulho. Porque na hora que a gente vai pedir mesmo ali na listinha, né, a gente tem que colocar exatamente aquilo que a gente quer. E quando a gente coloca exatamente aquilo que a gente quer, a gente mostra exatamente como a gente é. Né? Porque eu posso estar pedindo um carro, eu posso estar pedindo dinheiro, eu posso estar pedindo trabalho, eu posso estar pedindo saúde para um filho. Então vai denotar o quê? Exatamente o que eu sou. E se eu não tiver intimidade, eu vou camuflar. Eu vou mascarar. Porque a gente nem sabe exatamente como a gente é. Imagina, né? Para os amigos mais íntimos fica claro. Então, como é que eu vou obter exatamente aquilo que eu quero se eu não digo, se eu não me desnudo, se eu não mostro exatamente o que eu sou? Então, prece, quando a gente ouve muitas vezes prece, tem a ver com humildade. A humildade está em nós nos despojarmos daquilo que ainda é complicado para nós. Ou seja, essa casca de pedir com cerimônia. Não vamos mais pedir com cerimônia, vamos pedir mesmo. Porque com o tempo, nós vamos de tanto exercitar, vamos começar a aprender a pedir. Porque a gente vai começar pedindo errado, como qualquer criança que está com fome e pede doce. E pai e mãe, se perceber que é horário do almoço e do jantar, não vai dar doce. Vai entender que atrás daquele pedido, o que está mesmo é fome de alimento. Então vai dar um alimento. Depois que a criança comer, pode ser até que dê um agrado, um doce, uma bala. Mas pelo nosso gosto superficial, a gente sempre vai pedir guloseima. Que é o que a gente pede no mundo. Provavelmente eu nem lembro o que estava naquela lista, mas metade devia ser guloseima. E a gente vai fazendo assim. Mas é preciso que as coisas importantes da nossa vida, nós não deleguemos. Por exemplo, um outro exemplo que não é do momento da aflição. É o contrário, momento da alegria. Estamos apaixonados, né? Por exemplo, apaixonou por alguém e tal, conheceu uma maravilha e tal. Eu peço para alguém, vai lá no meu lugar, encontra com aquela pessoa, né? Vai sair com ela, janta com aquela pessoa por mim, faz isso por mim. Não, gente, sou eu que tenho que fazer, porque sou eu que estou sentindo, sou eu que quero viver. Por quê? Porque isso é importante para mim. Então, olha como a prece tem possibilidades. Olha como nós temos essa ferramenta importante de acesso
à espiritualidade. Agora, até que ponto a gente já tem consciência, dessa importância dessa intimidade com Deus? É importante que a gente peça aos outros também. É importante que nós utilizemos a rede de amigos que nós temos, porque nós vamos criar possibilidades para que o outro tenha compaixão, que ele nos auxilie, que ele desperte no outro o sentido da caridade também. O Divaldo Franco, ele tem por hábito, e outras tantas pessoas também, mas ele comenta sempre, do livro de preces dele, né, que ele escreve. Então, durante anos, durante toda a vida dele, ele pediu por pessoas. Porque o Divaldo já é um espírito encarnado entre nós que tem o conhecimento do valor da prece. Então, quando nós exercitamos com esse conhecimento, nós podemos pedir por nós e pelos outros. Porque nós teremos um acesso, né? Nós falamos assim, mas se eu fosse o Divaldo, né? Ele tem a Joana do lado dele o tempo inteiro. Ele tem a Joana porque ele compreende o sentido do pedido da prece, dessa ligação. Quando nós temos fome, nós não pedimos para ninguém comer por nós. Não tem como, nós precisamos comer. Mas o que está nos faltando ainda? A fome do alimento de Deus. Nós até achamos que nós precisamos do alimento espiritual, mas a gente não sente fome desse alimento espiritual. A gente só sente fome na hora da agonia. Então, é um exercício. E por isso, Jesus nos ensinou de uma forma muito simples. Pai nosso que estás nos céus. Né? É simples. Não é estranho. Não é elaborado. Não é nada muito complicado. Então ele queria mostrar para a gente, né, que é fácil. E isso é verdade, que essa prece é utilizada por inúmeras religiões. Né? O Pai Nosso é utilizado em várias crenças. Só que muitas vezes, vamos pensar sobre o Pai Nosso agora um pouquinho. A gente recita o Pai Nosso, né? Porque a gente decorou desde pequeno, e às vezes a gente fala automaticamente. E o que são... E aí não é bom a gente falar automaticamente? Não vale nós rezarmos o Pai Nosso automaticamente? Porque o que Jesus quis ensinar no Pai Nosso, primeiro, foi a simplicidade. Segundo, a facilidade com que nós podemos nos conectar com o Pai. Então, todas as vezes que nós rezarmos o Pai Nosso, que nós o façamos de modo em que cada palavra seja como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos pronunciando. E nós vamos passar a ouvir esse Pai Nosso de uma forma muito diferente, porque em cada situação que nós vivemos, ele vai se apresentar para nós de uma forma diferente. Um dia por determinada aflição, no outro dia com outra aflição, porque no mundo tereis aflições, não é isso? Então a gente vai ter aflição ainda muitas ainda, infelizmente, mas teremos muitas alegrias, e se nós soubermos utilizar a ferramenta, fica mais fácil. Né? Quando nós observamos um marceneiro ou um eletricista utilizando da forma correta determinadas ferramentas, chega a dar inveja, né? Tipo assim, nossa, se a gente pegar aquilo, eu, por exemplo, com martelo, se eu pegar, eu prego o dedo, uma desgraça. Eu não sei fazer, não sei mexer. Mas a pessoa que tem a habilidade, ela faz aquilo, transforma, faz daquilo um multiplicador. Então, se nós temos o Pai Nosso, outras preces, o nosso Evangelho tem uma parte no final de preces. Por que será que Kardec colocou uma parte de preces? Será que é para que a gente faça a leitura daquilo? Ou que a gente compreenda que cada palavra daquela é uma forma da gente se expressar e de se encontrar com a espiritualidade? É só um roteiro.
a gente pode usar aquilo como pode usar as nossas próprias palavras. Porque não seria justo, já que muitos no nosso mundo ainda estão privados da condição da leitura. Então, não seria justo que só pudessem orar aqueles que soubessem ler. Então, cuidado com a armadilha da prece pronta. Pai Nosso é uma prece pronta. Mas como que a gente vai usar essa prece pronta? Não é? Muita atenção, com o coração. Não tem problema se ela está escrita, não tem problema se ela está ali. Mais cedo, a gente estava, antes de começar a palestra, nós estávamos aqui na rodinha fazendo o estudo que sempre é feito para o preparo dos trabalhadores. E aí nós vamos lendo, né? E vai parando e a gente vai estudando cada pedacinho. Porque é assim que a gente vai entendendo, assim que a gente vai fazendo a nossa conexão, em vez de transferir. E a gente também tem que ter cuidado, né, com o que para nós parece uma casca bonita. Às vezes a gente fala assim, eu adoro a prece tal, na voz do fulano de tal. Ok, é bom, é bonito, acalma, às vezes harmoniza um ambiente. Mas cuidado para não transferir e achar que você não é capaz de fazer essa prece também. Que você não é capaz de acessar aqueles que estão ao seu lado para lhe ajudar. Como nós somos muito versáteis, nós criamos assim uma série de dificuldades para orar, né? Então, algumas desculpas que a gente costuma dar, por exemplo, é a nossa capacidade de se concentrar. Eu vou dormir e na hora que eu vou deitar eu vou orar e acabo dormindo. Isso acontece com alguns de vocês? Acontece comigo? Acontece com todo mundo. Isso é uma situação que se apresenta. Ou então eu começo a orar, se eu não tiver o livro ali lendo, né? Daqui a pouco meu pensamento tá longe, já estou pensando em outra coisa, já estou fazendo a lista do supermercado, já estou pensando... Então assim, eu não consigo me concentrar. Será que a gente não consegue se concentrar mesmo? A gente está com algum problema de concentração? Porque a gente assiste a novela, a gente pega o Netflix e assiste um filme, nós conseguimos conversar entre amigos sem interromper, porque eu começo a conversar com ela e nem por isso de repente falo, não sei do que eu estava falando. Como assim? Né? Isso não acontece. Acontece também. Também acontece. Mas o que é isso? O que é isso, essa falta de concentração? Então, se está difícil para a gente se concentrar para orar, na hora que vai dormir, porque a gente pega no sono, porque o corpo está cansado, a gente precisa mudar o horário, porque não tem horário para orar. É bom orar antes de dormir, porque conduz o nosso sono? Ok. Mas se eu não consigo, melhor que eu ore antes. Melhor que eu ore no chuveiro, melhor que eu ore no banho, não tem problema nenhum. Porque eu sou filho de Deus. E Ele me fez, então não tem problema se eu estou lá tomando meu banho, se eu estou passando meu creme, se eu estou estudando, se eu estou no ônibus, se eu estou no metrô, não tem problema. Eu posso lançar a mão de qualquer hora e em qualquer situação para entrar em contato com Deus. O que nos falta é a real percepção dos valores, dos nossos valores, daquilo que é importante para a gente. E aí Jesus falou, aonde está o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Está aí o pulo do gato. Porque aonde eu estou colocando o meu valor? Aonde eu estou colocando a minha concentração? Aonde eu estou colocando a minha atenção? Essa é uma pergunta que eu não posso responder por ninguém. Eu posso responder por mim. Então a concentração na oração, naquela que eu faço, vai depender diretamente do meu interesse, do que eu realmente quero. Se eu estou muito preocupada com alguma coisa do mundo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir essa ligação. Será que eu estou colocando certo no lugar certo? Será que eu sei pedir? Porque isso o doutor Bezerra falou. Será que eu sei pedir? Vamos fazer um teste rápido.
Pimba! Jesus se materializou aqui na frente agora e cada um tem 10 segundos para dizer o que quer. Exatamente o que quer. Olha a confusão. Talvez alguns de vocês consigam. A maioria, eu tenho absoluta certeza que vai ter dificuldade do que pedir para Jesus. Porque a gente tem um rol, né, tão grande de pedidos de ontem, de hoje, de amanhã, e ele já está indo embora, acabou. Porque eu não sei pedir. Eu não sei, na verdade, eu não sei nem o que eu quero. Não é nem que eu não saiba pedir, eu não sei o que eu quero. Eu sei sim, eu preciso de dinheiro. Porque está difícil, a crise está complicada, estou sem trabalho, estou precisando muito de dinheiro para resolver todos os meus problemas. Ok, você vai ganhar uma bolada de dinheiro, mas você está sem saúde. Então não adianta, né? Então é bom que eu peça saúde. Bom, então agora eu já tenho dinheiro e tenho saúde, mas eu sou sozinho, não tenho um amor. Então eu preciso do amor. Então a gente começa, a gente vai se escapando, porque a gente não sabe muito bem o que a gente precisa, o que a gente quer, a gente não sabe pedir. Embora, quando a gente está no mundo, nas coisas do mundo, a gente sabe exercitar isso muito bem. Eu vou no médico, sempre que eu vou ao médico, eu antes penso, né, o que eu quero, o que eu vou pedir, como é que eu vou explicar o meu problema. Eu faço o quê? Um planejamento. Eu vou para uma entrevista, eu ensaio antes, eu penso, eu olho no espelho, vejo se está direitinho, se o cabelo, o que eu vou dizer, se ele me perguntar isso, eu vou dizer aquilo. Então eu faço essa prévia. Se eu vou encontrar com alguém, eu já, né, se eu vou conhecer uma pessoa nova, eu já fico me programando. Mas no quesito pedir pelas coisas sagradas ou coisas não tão sagradas, mas coisas importantes para a minha vida, eu tenho uma certa dificuldade. O Emmanuel fala assim: ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Então, essa última parte, a prece nascida na fonte viva do sentimento, é o que importa. Ninguém pode imaginar enquanto está na Terra. Por quê? Porque enquanto a gente está na Terra, a gente está distraidão. Completamente. Existem uns mecanismos que, pelo menos para mim, funcionam muito bem. Nós, no Espiritismo, não usamos imagens, não usamos figuras, né, santos para reverenciar, mas às vezes nós precisamos alinhar o pensamento. E Leon Denis nos ensinou uma técnica que ele chama da técnica do apagador. O que é isso? Quando a nossa mente está conturbada pelos problemas, pelas questões do dia a dia, pelas angústias, em que a gente se desespera e não consegue organizar a ideia, nós precisamos substituir essa ideia por alguma outra coisa que nos dê equilíbrio. Então, uma forma de orar é começar a pensar na imagem de Jesus, na imagem dos nossos amigos espirituais, como o Dr. Herman, na imagem de Maria. E aí nós temos facilmente, mas tem tantas imagens de Jesus, tantas fotos de Jesus. Eu gosto da imagem que Emmanuel descreve no livro Há 2000 anos. Porque Emmanuel, que foi Públio Lentulus, o senador, ele esteve com Jesus. E ele faz uma descrição, através de uma carta que existe, essa carta está no Vaticano, sobre como fisicamente Jesus era. Então não percam a oportunidade de ler essa carta que se encontra nessa obra maravilhosa, 2000 anos, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em que ele descreve Jesus. E façam, cada um de vocês, a imagem que lhe chegar na mente. E guarde, para que nesses momentos difíceis, nesses momentos de desequilíbrio, nós usemos a técnica que nosso irmão Leon Denis nos ensinou.
O mesmo pode acontecer para Maria, né? Maria de Nazaré. Eu estava até procurando ali na hora que eu cheguei se tinha esse livro. O Chico, quando ele estava encarnado entre nós, ele tinha muita curiosidade de saber como era Maria, né? E ele perguntou para Emmanuel. E Emmanuel falou que ele se encontrava sempre com Maria nas excursões no Vale dos Suicidas. E ele queria saber, Chico queria saber como era a imagem de Maria. E Emmanuel começou a descrever e tal, e Chico pensou, bom, eu vou chamar uma pessoa, ele tinha um amigo que fazia aqueles desenhos, né, de rosto, enfim, e ele começou, retrato falado, e foram 8 meses para que o retrato ficasse pronto. E ele existe em capas de livros, e a gente, se procurar pela internet, a gente encontra, e é belíssimo. Porque, através daquela imagem, nós podemos viajar, nós podemos mergulhar naquele olhar e naquele manto de Maria, e certamente nós vamos encontrar uma forma, né, muito amorosa de entrarmos no processo da prece. Não precisa ser uma prece falada. A prece, como disse Emmanuel aqui, é o que vem no sentimento. Então, se eu me sentir envolvida por Maria, se eu me sentir envolvida por Jesus, se eu me sentir envolvida por Dr. Hermes, eu estou em prece. Um outro exemplo de como nós somos assim desbaratados com essa questão de saber o que pedir, né? No CD do Divaldo, tem um CD de visualizações, ele tem vários, e tem um que é sobre saúde, visualização da saúde, né? Então ele vai, num dado momento, numa faixa, não sei exatamente qual, mas ele faz uma visualização de Jesus, onde a gente anda para uma praia e encontra Jesus, ok. E aí ele fala assim, nós vamos fazer um pedido a Jesus, faça os seus pedidos a Jesus, né, antes de encontrá-lo, faça o rol de pedidos. Aí a gente vai lá e faz, né, tá lá naquela visualização tranquila, aquela musiquinha maravilhosa, aí vai pedindo, aí depois ele vai conduzindo, aí ele fala assim, mas escolha somente um pedido, e aí a coisa começa a complicar, né? Então a gente vai e escolhe um pedido, e aí ele vai conduzindo aquele nosso pensamento, e num dado momento vão se passando assim alguns minutos, e aí a gente começa a voltar atrás. Mas não era bem esse, né? Será que dá para eu trocar? Né? E vai trocando, e a gente vai trocando, e aquele pedido, e aquilo vai inverter. Enfim, o que a gente descobre quando a gente faz pela primeira vez essa visualização? Que a gente não sabe muito bem o que a gente quer realmente. Tanto é verdade. Será que a gente se lembra o que a gente pediu no último Réveillon? Sem ser paz do mundo, né? Porque é uma coisa que a gente faz assim. Quando a gente estava lá, a gente se lembra? A gente não se lembra nem quem a gente votou, né? Então, na verdade, o que a gente pede, o que eu pedi no dia do meu aniversário? Não me lembro mais. Porque o que a gente faz é mais ou menos pedir o prato do dia, né? É aquilo que a gente está precisando na hora, então a gente vai lá e pede aquilo, e depois vida que segue, né? Vamos melhorar isso. A gente precisa dar uma incrementada nessa consciência do que é realmente essa ferramenta tão maravilhosa. Então, o que você pedir na sua prece será atendido, se você realmente estiver orando. Orar. Então vamos recapitular aqui, que o tempo passa tão rapidinho. Eu não me concentro. Eu durmo quando eu começo a orar. Eu esqueço o que eu vim pedir. Eu me distraio. O que é isso? São sinais do que a gente ainda não sabe o que a gente quer. Então, por quê? Porque nós só fazemos aquilo que a gente tem certeza. É preciso a gente se conhecer melhor. É preciso nós entendermos as nossas reais necessidades, para nós entendermos aquilo que a vida nos dá de retorno. Porque aquilo que a vida nos dá de retorno
é exatamente aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós fizemos. Quem tem dúvida da eficácia da prece, vamos prestar atenção. Se eu peço paciência, o que é que vai vir para nós? Problema. Para poder a gente exercitar a paciência. Então, cuidado com o que a gente pede, né? Também. Se a gente pede tolerância, o que vai vir? Desafio em cima de desafio. Para ver se a gente é tolerante o bastante para aguentar 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa se repetindo sempre. Eu estou pedindo tolerância, então aquilo vai vir repetidas vezes. Se eu peço dinheiro, o que provavelmente vai aparecer para mim? Oportunidade de trabalho. Porque não vai cair a bolsinha, né, cheia de dinheiro no meu colo. Ainda que para alguns caia, por razões pessoais de cada um, que não serão a nossa. Se a gente pede saúde, o que muitas vezes acontece? Aparece uma doença. Aí a gente fala, caramba, mas eu pedi saúde e apareceu uma doença. A doença, muitas vezes, é um limitador para os nossos vícios. Então, se eu não tivesse aquela doença, por exemplo, doenças como diabetes, como problemas com pressão arterial, são limitadores. Porque senão nós não já teríamos ido embora desse mundo há mais tempo. E nós vamos tendo que ficar aqui, né, tomando remédio, cuidando, mas vivendo com a saúde possível, porque quando a gente olha 2, 3 séculos atrás, não havia nada disso. Então a gente tem medicação, a gente tem possibilidade, nós temos a ciência a nosso favor. Então quando a gente pede saúde, a gente pode ter certeza que eventualmente a gente vai ter algum problema que vai nos auxiliar, na verdade. É uma questão de olhar, é uma questão de compreender. E quem a gente tem mais pertinho de nós? Dor. A gente ora para ele? A gente pede para ele? A gente incomoda ele? Porque ele está aqui para isso, para nos ajudar, para ser nosso amigo, para nos conduzir, para nos levar. A gente precisa ter essa intimidade com o nosso mentor. É muito importante. Dá um nome, dá o seu nome dele, não sei se ele é homem ou mulher, dá um nome. Não tem problema nenhum, pode dar, dá o nome que quiser. Rapidamente a gente vai começar a falar. É isso que ele quer a nossa intimidade. E aí eu trouxe para encerrar uma prece de Emmanuel para o mentor. Então, quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Então tá, dá tempo de eu ler. E quem quiser ficar com os olhos fechados, entrar em contato com o mentor, fique ou não, mas vamos tentar fazer essa ligação agora, aqui, né, com essa ajuda maravilhosa da espiritualidade, da equipe de Dr. Hermann, né, de todos eles que estão aqui, de Jesus que vem a cada encontro, que manda, né, suas emanações, para que a gente possa definitivamente fazer essa ligação com o nosso mentor. O nome desse texto é Ele Entenderá. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão e barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição da crise espiritual, aniquilando a esperança, e em outros ainda, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia.
Ninguém escapa aos topes da luta, que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandonado, aquele outro chora oportunidades perdidas e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé e aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar e servir sempre. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar, o que te provê, com todos os teus recursos indispensáveis à paz e à sustentação dos teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirva quanto possas. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Então, que nesse momento, já tão ligados, tão envolvidos com esse nosso querido mentor, que faz essa ligação com o nosso Pai Maior, possamos ser muito gratos por esse presente que Jesus nos ensinou, que é a prece. Saibamos utilizá-la em todos os momentos dos nossos dias, enquanto aqui estivermos, agora e sempre. Graças a Deus.